Olá, pessoal, de volta aqui para a nossa segunda aula, ou na verdade a parte 2 da aula um do nosso curso, A Jornada Interior. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu recomendo você assistir a primeira parte da aula um para você pegar o contexto. Bom, aqui tem o nosso mapinha, né, o nosso jogo das casas, conforme nós vamos avançando, cada casa nós vamos encontrar um fator psíquico, por assim dizer, em que influencia o eu, né? Influencia esse eu interior. Bom, eu expliquei um pouco sobre esses fatores na primeira parte, então seguimos adiante. Aqui está o nosso mapinha dos continentes. Eu também expliquei sobre esse mapa na primeira parte. Então, estamos aqui no continente da consciência, fazendo essa diferenciação dos dois continentes que representam o inconsciente. Como eu falei na aula anterior, nós vamos ter um módulo só falando do inconsciente coletivo e outro módulo falando do inconsciente pessoal. Mas era necessário a gente já fazer uma distinção já na primeira aula. Então, seguimos adiante. Então, estamos aqui na aula um do módulo um, né? Sobre o panorama geral sobre o eu interior, ou seja, aquilo que Jung chamou de totalidade da psique humana. Então, módulo um, aula um, nós estamos na parte 2. Nós vamos falar sobre a consciência. Só recapitulando que na parte um a gente falou sobre o inconsciente, né, de forma geral, ou até um pouco mais aprofundado, né, em questão do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Porém, agora vamos para outra parte da personalidade humana. E aí eu trouxe um conceito do Murray Stein, do livro O Mapa da Alma, e ele foi um dos que estudou Jung, né? E aí ele diz o seguinte, né, sobre o que é essa consciência, né? É muito simplesmente o estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e atento, observando e registrando o que acontece no mundo, em torno e dentro de cada um de nós. Ou seja, esse estar desperto e atento, observando e registrando tudo o que acontece, não é só em relação ao mundo exterior, ou seja, ao nosso ambiente, né? Mas também, e eu acho que eu acrescentaria aqui, principalmente ao mundo interior, ou seja, as sensações, os sentimentos, os pensamentos que às vezes nos influenciam e a gente não sabe por quê, né? Ou por que está tendo aquele tipo de sentimento e sensação. O que é que essa parte da alma, né, interior, ela está querendo dizer, né, através dessas sensações. E aí é por isso que eu coloquei lá no nosso mapinha do joguinho, né, a interiorização, porque a gente vai ver que é necessário, é tão necessária essa questão da interiorização para a gente poder compreender e começar a fazer as associações de conteúdos, tanto internos como de conteúdos externos. Bom, seguindo adiante, o Morgenstern ainda fala o seguinte: a consciência é como um quarto cujas quatro paredes cercam o conteúdo psíquico, que temporariamente o ocupa. E a consciência precede o ego, o qual se converte, em última instância, no seu centro. Ou seja, o ego, o complexo do eu, ele é o centro do campo da consciência. A gente vai falar sobre o eu, ou o complexo do eu, na próxima aula. E aí Jung faz ainda continua fazendo essa distinção entre o inconsciente e o consciente. Ele diz o seguinte: o inconsciente é a mãe criadora da consciência. A partir do inconsciente é que se desenvolve a consciência durante a infância, tal como ocorreu nas eras longínquas do primitivismo, quando o homem se tornou homem. Já me perguntaram muitas vezes como é que a consciência surgiu do inconsciente. A isso devo responder que o único caminho para achar a resposta seria o de deduzir, a partir das experiências atuais, quais deveriam ter sido
os acontecimentos ocultos nas profundezas do passado, situados além do campo da ciência. Contudo, talvez naquelas eras longínquas, a consciência surgisse do mesmo modo que hoje em dia. E aí ele dá dois exemplos de como que a consciência ela surge, né, em nós. Aí ele diz o seguinte: há dois caminhos pelos quais surge a consciência. O primeiro é um momento de forte tensão emocional. E aqui eu lembrei muito dessa questão quando o ser humano está passando por uma crise, né? Seja por causa de uma situação externa ou interna, esse ser humano ele tende a se interiorizar, né? E às vezes chega até um estado meio que de depressão, né? E aí ele fala que esse é um dos caminhos em que ocorre essa forte tensão emocional. E aí a gente segue o seguinte: ele fala de um segundo caminho. O segundo caminho é um estado contemplativo, no qual as representações se movimentam como as imagens oníricas. Repentinamente surge uma associação entre duas representações aparentemente desconexas e distantes, e desse modo se libera uma tensão latente. Tal momento atua como uma revelação, parece ser sempre a descarga de uma tensão energética de natureza externa ou interna, aquilo que produz a consciência. Ou seja, em ambos os casos, tanto na forma um pouco mais crítica, né, e que é a forma da tensão emocional, como a outra forma, que é um estado até mais tranquilo e contemplativo, em ambos os casos a gente vê a questão da interiorização, ou seja, do ser humano buscar compreender o que está acontecendo, né, dentro dele e, consequentemente, também fora, né? E aí, Jung vai falar o que ele entende por consciência. E a gente vai ver que tem a ver muito com a questão do ser humano tentar relacionar os acontecimentos e com o que está acontecendo, né, dentro do seu interior. E ele diz o seguinte: por consciência, entendo a referência dos conteúdos psíquicos ao eu, enquanto assim for entendida pelo eu. Referências ao eu enquanto não entendidas como tais pelo eu são inconscientes. Ou seja, aqui, fazendo adendo, significa o seguinte, que se o ser humano não fazer essa autorreflexão, essa autoanálise, essa interiorização, ele vai viver os processos de forma inconsciente. Então, continua, a consciência é a função ou a atividade que mantém a relação dos conteúdos psíquicos com o eu. Consciência não é a mesma coisa que psique, pois a psique representa o conjunto de todos os conteúdos psíquicos. Estes não estão todos necessariamente vinculados ao eu, isto é, relacionados de tal forma com o eu que lhes caiba a qualidade de conscientes. Existe uma boa quantidade de complexos psíquicos que não estão necessariamente vinculados ao eu. Ou seja, pessoal, como a gente pôde ver no nosso mapinha ali aproximado dos continentes, que seria como que a psique, né? A gente vê que a consciência ela é apenas uma parte, ela é apenas um campo, um continente, diante de todos os outros continentes que representam a psique humana. Então, por isso que eu coloquei aqui que a consciência ela é diferente da psique, né? A psique ela é muito mais vasta e, inclusive, tem continentes que Jung fala que podem ainda ser anexados ao campo da consciência. E essa relação com o campo é que ele vai fazer, ele faz essa analogia, né? Ele diz que a consciência é como se fosse um campo. Aí eu coloquei aqui um campo de plantação só para a gente tentar imaginar como que seria, né, essa questão da consciência. É um vasto campo. E aí ele diz o seguinte: teoricamente é impossível dizer até onde vão os limites do campo da consciência, porque este pode estender-se de modo indeterminado. Empiricamente, porém, ele alcança sempre o seu limite todas as vezes que toca o âmbito do desconhecido.
Este desconhecido é constituído por tudo quanto ignoramos, por tudo aquilo que não possui qualquer relação com o eu enquanto centro da consciência. O desconhecido se divide em dois grupos: o concernente aos fatos exteriores, que podemos atingir por meio dos sentidos, e o que concerne ao mundo interior, que pode ser objeto de nossa experiência imediata. O primeiro grupo representa o desconhecido do mundo ambiente, e o segundo, o desconhecido do mundo interior. Chamamos de inconsciente a este último campo. Aí, Jung faz uma analogia do campo da consciência, né? E aqui esse círculo ele representa como se fosse a nossa psique, né? A totalidade do eu. Enquanto que a consciência ela é apenas um campo dentro da psique. Então ele diz o seguinte: poderíamos comparar a consciência ao jato de luz emitido por um refletor. Só os objetos situados sob o cone de luz é que entram no campo da minha percepção, ou seja, no campo de minha percepção. Um objeto que se acha casualmente na escuridão não deixou de existir, apenas não é visto pelo eu, né? Ou seja, pela consciência. Assim, o fator psíquico de que eu não tenho consciência existe em alguma parte, no estado que, com toda probabilidade, não difere essencialmente daquele que é visto pelo eu. E aí aqui eu fiz uma analogia, né? Coloquei os objetos dentro desse campo, né? Coloquei o campo de futebol e o raio de luz ou o refletor em cima desse campo. Então esse campo ele representa a consciência. Só que aí Jung fala que existem objetos e aqui a gente entende que subentende-se que os objetos na verdade são fatores psíquicos, né? E aí ele fala que esses fatores psíquicos ou objetos que não estão no campo da consciência, eles existem, como ele disse aqui, num estado em que provavelmente não difere essencialmente daquele estado em que é visto pelo eu. E aí, como é que isso seria, né, mais ou menos? O objeto, ele está ali na parte escura, né? Ou seja, o refletor ele não consegue pegar esses objetos. No entanto, quando o refletor ele se expande, esses objetos que outrora estavam na escuridão, eles aparecem. Então, eles não mudaram em sua essência, né? Eles continuam existindo. A única diferença é que agora a consciência pode vê-los, né? Ou seja, eles são perceptíveis ao eu. E isso significa dizer o seguinte, que se um fator psíquico não está no campo da consciência e ele não muda quando está na escuridão, significa que ele influencia o eu sem que o eu possa ter essa percepção. Ou seja, é isso que Jung fala em relação a esses fatores inconscientes, essas influências desses fatores que acabam, né, por influenciar o comportamento humano, sem que a pessoa ela se dê conta. Bom, ele diz o seguinte, seria um exemplo, né, de um conteúdo que está nesse campo mais escuro em que o refletor não consegue pegar, não consegue iluminar, né, por assim dizer. Ele diz o seguinte: o ato de esquecer, por exemplo, é um processo normal em que certos pensamentos conscientes perdem a sua energia específica devido a um desvio da nossa atenção. Quando o interesse se desloca, deixa em sombra as coisas de que anteriormente nos ocupávamos, exatamente como um holofote, ao iluminar uma nova área, deixa uma outra mergulhada na escuridão. Isto é inevitável, pois a consciência só pode conservar iluminadas algumas imagens de cada vez, e mesmo assim com flutuações nessa claridade. Os pensamentos e ideias esquecidos não deixaram de existir, apesar de não se poderem reproduzir à vontade, estão presentes num estado subliminar, ou seja, para além do limiar da memória, de onde podem tornar a surgir espontaneamente a qualquer momento, algumas vezes anos depois de um esquecimento aparentemente total.
É daí que vem a questão de um complexo ou de um pensamento, alguma lembrança do passado, né, do período da infância, ela voltar à tona, né? Porque esses conteúdos não deixaram de existir. A única coisa é que eles estão numa área de escuridão, em que a consciência, né, não tem mais a percepção. Refiro-me aqui a coisas que vimos e ouvimos conscientemente e que a seguir esquecemos. Mas todos nós vemos, ouvimos, cheiramos e provamos muitas coisas sem notá-las na ocasião, ou porque a nossa atenção se desviou, ou porque, para os nossos sentidos, o estímulo foi demasiadamente fraco para deixar uma impressão consciente. O inconsciente, no entanto, tomou nota de tudo, e estas percepções sensoriais subliminares ocupam um importante lugar no nosso cotidiano. Sem o percebermos, influenciam a maneira por que vamos reagir a pessoas e fatos. E aí, uma coisa bastante interessante é que Jung faz essa diferenciação entre psique e alma. Vou confessar que no início, quando eu comecei a ler os livros, eu tive achei, né, eu tive essa sensação de que a alma seria a psique, né? Mas Jung diz o seguinte: no decorrer de minhas investigações sobre a estrutura do inconsciente, fui obrigada a fazer uma distinção conceitual entre alma e psique. Por psique, entendo a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes quanto inconscientes. Por alma, porém, entendo um complexo determinado e limitado de funções que poderíamos caracterizar melhor como personalidade. Ou seja, a questão do conceito de alma aqui, ela não segue o conceito talvez cristão, né, ou então de outra tradição, em que a alma seria algo volátil, algo suspenso no ar. O que me parece é que a alma seria essa parte inconsciente da personalidade do eu, enquanto que a psique ela seria tanto a parte consciente como o inconsciente, ou seja, a psique seria a totalidade do eu. E aí é preciso também fazer uma outra distinção entre consciência e o eu, né, ou aquilo que chamam de ego. Bom, essa distinção eu vou fazer na próxima aula em que eu vou falar sobre o eu, o complexo do eu, o ego. Então, só para a gente saber que consciência não é a mesma coisa que o eu. O eu, ele é apenas um centro dentro da consciência. A consciência é um pouco mais ampla do que o eu. Bom, agora vamos entrar aqui em alguns conteúdos que falam sobre essa relação entre essas duas partes, por assim dizer, né, da personalidade do eu. Ou seja, entre a parte consciente e o inconsciente. O inconsciente, em vista de sua extensão indeterminável, poderia talvez ser comparado ao mar, e o consciente seria apenas uma ilha que se erguesse sobre o mar. Mas devemos parar aí na comparação, pois a relação entre consciente e o inconsciente é essencialmente diversa da que existe entre a ilha e o mar. Não há mesmo nenhuma relação estável, mas reina uma troca contínua e um deslocamento constante dos conteúdos. Ou seja, como a gente disse na primeira aula, entre o consciente e o inconsciente não existe uma demarcação delimitada, por assim dizer, não existe uma barreira fixa, né? E sim, pelo contrário, existe uma fluidez de conteúdos, uma troca de energia ou de conteúdos psíquicos, melhor dizendo, entre essas duas partes. Tanto o consciente como o inconsciente não representa algo de estável e permanente, mas cada um é algo de vivo que está em contínua atuação recíproca sobre o outro. Conteúdos conscientes acabam mergulhando no inconsciente quando perdem sua intensidade ou atualidade. A este processo denominamos esquecer. A partir do inconsciente emergem novas imagens e tendências que penetram na consciência. Falamos de ideias súbitas e impulsos. E aqui me fez lembrar de algo que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tive um insight.
E eu acredito que a questão da pessoa ter um insight nada mais é do que um conteúdo que era inconsciente veio para a consciência. Ou seja, emergiu, né, das profundezas do inconsciente e aí se tornou consciente. E aí é bem parecido com aqueles momentos eurecas, né, em que a pessoa, ela no momento assim mais tranquilo, em que ela talvez até um momento de relaxamento, um conteúdo inconsciente acaba vindo para a consciência, porque não encontra resistência da parte consciente. Então é mais fácil esses conteúdos se tornarem conscientes, né? Subirem, por assim dizer, para a consciência. E aí Jung vai fazer uma analogia um pouco mais detalhada em relação ao inconsciente e à consciência. Ele diz o seguinte: o inconsciente é como a terra do jardim, da qual brota a consciência. A consciência se desenvolve a partir de certos começos e não surge logo como algo de completo e acabado. É na criança que se dá esse desenvolvimento da consciência. Nos primeiros anos de vida, quase não se verifica consciência alguma, apesar de que já muito cedo seja evidente a existência de processos psíquicos. Mas esses processos não estão relacionados a nenhum eu, não têm um centro, e por isso carecem de continuidade, sem a qual é impossível a consciência. Provém daí o fato de a criança também não ter memória no sentido usual, apesar da plasticidade e receptividade para as impressões de que está dotado seu órgão psíquico. Somente quando a criança começa a dizer eu é que tem começo a continuidade da consciência, já perceptível, mas por enquanto ainda muitas vezes interrompida. Nesses intervalos se intercalam numerosos períodos de inconsciência. Durante os primeiros anos de vida, percebe-se claramente na criança como a consciência vai formando por um agrupamento gradual de fragmentos. Esse processo, propriamente, nunca cessa no decurso da vida inteira. Ou seja, a criança, como Jung tinha falado em alguns livros, não nasce tábula rasa, ou seja, a criança ela já nasce com consciência. A questão é que essa consciência ela vai se desenvolvendo e aí ela vai também acompanhando, por assim dizer, esse agrupamento gradual de fragmentos que vai representar o complexo do eu. E aí é interessante como ele fala da consciência na criança e no primitivo, né, que é bastante parecida. E ele diz o seguinte: no nível infantil e primitivo, a consciência ainda não possui uma unidade por não ter sido centrada por um complexo do eu firmemente estruturado, mas flameja aqui e acolá, onde os acontecimentos internos ou externos, os instintos e os afetos despertam para a vida. Ou seja, no nosso exemplo lá do campo do refletor, né, é como se o refletor ele ficasse girando, não sei, talvez um movimento de 360 graus, por assim dizer, porque ele não tem ainda esse campo formado, esse campo estruturado, por assim dizer, em que a luz da consciência ela possa se fixar, né, num centro, que seria o complexo do eu. E aí é interessante que ele diz assim: nesse estágio, ela, ou seja, a consciência, ainda tem um caráter insular ou arquipelágico. Não sei se é assim que se pronuncia esse nome. Mas aqui eu coloquei a imagem exatamente de várias ilhas pequenas e ainda não existe uma ilha totalmente estruturada, um pouco maior do que as outras. Então é como se a luz da consciência, o refletor, da consciência na criança e no primitivo ficasse indo de ilha em ilha, ou seja, não existe ainda uma estrutura do eu para que o refletor ele se fixe, né, por assim dizer. E aí ele diz o seguinte: só mais tarde, quando a série de conteúdos do eu ou o chamado complexo do eu adquire energia própria, provavelmente como resultado de exercícios, é que surge o sentimento de subjetividade ou da egoicidade. Este é provavelmente o momento em que a criança começa a falar de si, na primeira pessoa.
A partir, porém, da pós-puberdade, torna-se cada vez mais lento e desde então é sempre mais raro que novas partes da esfera inconsciente venham juntar-se à consciência. Ou seja, pessoal, como eu disse, Jung fala que o continente ali da consciência, ele ainda pode ser anexado nele, né, vários outros continentes, ou seja, o campo da consciência ele pode ainda se expandir. Só que ele fala que após a puberdade se torna cada vez mais lento esse processo, né, de que novas partes da esfera do inconsciente venham juntar-se à consciência. Eu acredito que é porque o ser humano ele se torna um pouco mais rígido, principalmente em relação à segunda metade da vida. E isso faz com que dificulte, né, um pouco sobre essa questão do ser humano ele permitir que ele se autoconheça, né, para falar a verdade, e permitir que novas partes do inconsciente venham a expandir a sua consciência. E aí Jung fala o seguinte: é importante o período que vai do nascimento até o término da puberdade psíquica. Justamente nesse período ocorre o maior e mais intenso desenvolvimento da consciência. Esse desenvolvimento estabelece vínculos fortes entre o eu e os processos psíquicos até então inconscientes, e também os separa nitidamente do inconsciente. Desse modo, emerge a consciência a partir do inconsciente, como uma nova ilha aflora sobre a superfície do mar. Ou seja, pessoal, esse período do nascimento até o término da puberdade psíquica é o período mais importante porque é o período em que a consciência está se desenvolvendo e também é o período em que a consciência ela vai separando, né, mais nitidamente do inconsciente. E eu acredito também que é aí que ocorre a questão da separação das ilhas também, das ilhas menores, dessa parte do continente da consciência. Essas ilhas menores seriam os complexos, né? Ou seja, toda a energia psíquica ela está voltada para o desenvolvimento da consciência ou para aquilo que também chamamos de complexo do eu, o ego. Então, tudo aquilo que não tem a ver com o eu, o ego, também é separado. Isso a gente vai ver nas outras aulas com mais profundidade. Bom, agora vamos entrar aqui numa questão de curiosidades, tanto da parte consciente como da parte inconsciente. Bom, uma curiosidade é que não somos os únicos seres conscientes. O Murray Stein, no Mapa da Alma, vai falar que os humanos não são, é claro, os únicos seres conscientes sobre a Terra. Outros animais também são conscientes, uma vez que podem, obviamente, observar e reagir ao seu respectivo meio ambiente em termos cuidadosamente modelados. A consciência per si não separa nem distingue a espécie humana de outras formas de vida. Aqui eu até coloquei, né, uma plantinha, os animais e a própria célula, a questão dos organismos em si, né, que também possui consciência. Nem a consciência é algo que separa os humanos adultos das crianças. E aí eu coloquei, né? Então o que separa, já que não é a consciência? E aí o Murray Stein responde no livro que é o ponto central, ou seja, é o complexo do eu ou aquilo que é chamado de ego. É ele que separa os humanos adultos das outras formas de consciência. Provavelmente porque o ponto central, o eu, é que tem essa capacidade de reflexão ou de autorreflexão, né? A consciência humana pode ser separada do seu conteúdo. O que o desenvolvimento faz à consciência é adicionar-lhe um conteúdo específico. Em teoria, a consciência humana pode ser separada do seu conteúdo, ou seja, dos pensamentos, lembranças, identidade, fantasias, emoções, imagens e palavras que afluem e se aglomeram no seu espaço. Mas na prática, isso é quase impossível. De fato, só os iniciados espirituais de um nível avançado parecem ser capazes de fazer essa distinção de um modo convincente. É verdadeiramente um sábio quem pode separar a consciência do seu conteúdo e logra manter uma coisa separada da outra. Aquele cuja consciência não é definida
por identificações com pensamentos e imagens selecionados. Ou seja, quem já leu aquele livro do O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, ele parece ser um desses que consegue separar a consciência do seu conteúdo, principalmente quando ele fala dessa identificação da consciência, né, com o eu ou com o ego. Para a maioria das pessoas, porém, a consciência, sem um estável objeto para servir-lhe de âncora, de fundamento, parece ser uma coisa extremamente efêmera e transitória. A substancialidade da consciência e o sentimento de solidez são tipicamente fornecidos por objetos e conteúdos estáveis, tais como imagens, recordações e pensamentos. Substância e continuidade em consciência são feitas disso. Entretanto, como o atestam as vítimas de derrame cerebral, os conteúdos e até as funções egóicas da consciência, por exemplo, pensar, recordar, denominar e falar, reconhecer imagens, pessoas e faces familiares, são na realidade mais transitórios e frágeis do que a própria consciência. Bom, pessoal, aqui a partir desse slide, Jung vai falar sobre uma curiosidade em relação ao que aconteceu com a evolução humana. Ou seja, a humanidade ter alcançado a consciência, ou seja, ter desenvolvido a questão da consciência e essa superidentificação com essa parte da personalidade, fez com que a humanidade ela perdesse valores inconscientes. Ou seja, sem que a humanidade percebesse que o inconsciente também tem um valor que talvez é igual ao valor da parte consciente. E é isso que a gente vai ver agora. Ele diz o seguinte: quer se queira ou não, o fato é que um colapso é o efeito de uma consciência intelectual exaltada e unilateral, que se afastou demasiado das imagens primordiais. Mas bem antes da catástrofe, manifestam-se os sinais do extravio, tais como uma atrofia do instinto, nervosismo, desorientação e emaranhados de situações e problemas insolúveis e etc. A investigação médica descobre, em primeiro lugar, um inconsciente em completa revolta contra os valores conscientes, e que a consciência não pode assimilar, sendo que o reverso também é impossível. Defrontamos-nos, assim, com um conflito aparentemente insolúvel, ao qual a razão humana só pode oferecer soluções aparentes ou falsos compromissos. Ou seja, essa falta que o ser humano sente e que ele tanto projeta, né? Ou seja, ele tanto busca para fora dele, é justamente a segunda parte, ou a parte que representa o seu inconsciente, que não foi levada em consideração em termos de evolução, né? Ou seja, a consciência foi atingida pela humanidade e Jung fala dessa identificação somente com a consciência, ou seja, uma consciência intelectual exaltada e unilateral. Exagero unilateral do ponto de vista consciente e a reação correlativa do inconsciente constitui uma boa parte da clientela atual dos psiquiatras, tudo por causa da supervalorização da vontade consciente, onde há uma vontade há um caminho. Obviamente, não pretendo de forma alguma negar os altos valores da vontade consciente. A consciência e a vontade podem ser considerados como as conquistas supremas da cultura humana. Mas de que serve uma moralidade que destrói o homem? As separações drásticas e oposições entre o consciente e o inconsciente, tão evidentes nas naturezas neuróticas e carregadas de conflitos, dependem quase sempre de uma unilateralidade acentuada da atitude consciente, que prefere de um modo absoluto uma ou duas funções, relegando as outras indevidamente para o segundo plano.
Bom, essas funções significam as funções da psique humana. Em um outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre essas funções. Mas aqui seria que o ser humano ele se identifica apenas com uma função, por exemplo, a função do pensamento. Quando isso acontece, a outra função oposta a essa, que seria o sentimento, ela fica mergulhada no inconsciente. Ou seja, o ser humano valoriza muito uma função, enquanto que a outra fica sem se desenvolver. Ignora-se frequentemente que a unilateralidade conscientemente desejada é uma das causas mais importantes dos complexos tão indesejáveis, ou, ao inverso, que determinados complexos provocam diferenciações unilaterais de utilidade duvidosa. O homem moderno não entende o quanto seu racionalismo, que lhe destruiu a capacidade para reagir a ideias e símbolos luminosos, o deixou à mercê do submundo psíquico. Libertou-se das superstições, ou pelo menos pensa tê-lo feito. Mas neste processo perdeu seus valores espirituais em escala positivamente alarmante. Suas tradições morais e espirituais desintegraram-se e por isto paga agora um alto preço em termos de desorientação e dissociação universais. Quanto maior a unilateralidade da atitude consciente, maior a oposição dos conteúdos que provêm do inconsciente, de modo que podemos falar de um verdadeiro contraste entre a consciência e o inconsciente. Ou seja, a relação aqui entre essas duas partes do eu, da personalidade, ela se encontra como que em revolta, né? Principalmente o inconsciente é revoltado contra a parte consciente. Bom, quanto mais se enriquece a experiência, tanto mais se aprofunda também a convicção de que a função da inconsciência possui, na vida da psique, uma importância de que, por enquanto, talvez só tenhamos uma pálida ideia. Foi justamente a experiência analítica que descobriu, de modo cada vez mais claro, as influências do inconsciente sobre a vida consciente da alma. A significação da inconsciência para a atividade geral da psique é talvez tão grande quanto a da consciência. Bom, aqui a gente vai falar sobre as projeções, né, um pouquinho. Todos os conteúdos de nosso inconsciente são constantemente projetados em nosso meio ambiente. E só na medida em que reconhecemos certas peculiaridades de nossos objetos, como projeções, como imagens ou imagens, é que conseguimos diferenciá-los dos atributos reais desses objetos. Mas se não estamos conscientes do caráter projetivo da qualidade do objeto, não temos outra saída senão acreditar piamente que esta qualidade pertence realmente ao objeto. Ou seja, essas projeções elas são feitas justamente da parte inconsciente. Justamente porque existe uma unilateralidade da parte consciente que não leva em consideração esse mundo interior, e aí é como se o inconsciente ele projetasse, né, se projetasse, por assim dizer, nos objetos. Isso também vale um vídeo à parte para explicar mais sobre a imago do objeto. Bom, a segunda metade da vida, aqui uma outra curiosidade também, ele diz o seguinte: a infância e a extrema velhice são totalmente diferentes entre si, mas têm algo em comum: a imersão no processo psíquico inconsciente. Como a alma da criança se desenvolve a partir do inconsciente, sua vida psíquica, embora não seja facilmente acessível, contudo não é tão difícil de analisar quanto a das pessoas muito velhas que mergulham de novo no inconsciente, onde desaparecem progressivamente. Ou seja, parece que a, a partir da segunda metade da vida há como que um chamado para a pessoa ela retornar esse ao inconsciente, só que agora levando em consideração as duas partes da personalidade, né?
Ou seja, e aí ele fala que as pessoas extremamente velhas, elas mergulham de novo no inconsciente, onde desaparecem progressivamente. Bom, em relação a essa questão da segunda metade da vida, no livro O Homem e seus Símbolos, diz o seguinte: e a transição da maturidade para a velhice cria novamente a necessidade de afirmar a diferença entre o ego, o eu, né, e a psique total. O herói recebe um último apelo para defender o ego consciente da próxima dissolução da vida e morte. Ou seja, parece que existe nessa segunda metade da vida um chamado de interiorização para poder recuperar partes que não foram levadas em consideração na primeira parte da vida, em que a energia psíquica, né, ela estava voltada somente para fora, ou então para que acontecesse essa aglomeração das ilhazinhas, né, até formar um complexo do eu, né, que é o ego. Bom, é aqui, para já finalizando, nós temos alguns símbolos que podem representar o inconsciente. Bom, o fosso profundo onde existe água é um dos símbolos do inconsciente. O poço também, né, onde também possui água, é um outro símbolo, inclusive que aparece em sonhos. Temos também a gruta, a caverna também representa muito o inconsciente. E a água também, né? A água, Jung vai falar sobre isso. Ele diz o seguinte: a água é o símbolo mais comum do inconsciente. O lago no vale é o inconsciente que, de certo modo, fica abaixo da consciência, razão pela qual muitas vezes é chamado de subconsciente, não raro com uma conotação pejorativa de uma consciência inferior. A água é o espírito do vale, o dragão aquático do Tao, cuja natureza se assemelha à água, um yin-yang incluído no yin. Psicologicamente, a água significa o espírito que se tornou inconsciente. Por isso, o sonho do teólogo diz corretamente que ele pode experimentar na água o efeito do espírito vivo como um milagre de cura na piscina de Bethesda, né? Não sei se é assim que pronuncia. Aqui ele conta no livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo um sonho, né, de um teólogo. E aí ele explica a questão do símbolo da água. E aí ele diz o seguinte também, em outra parte do mesmo livro: a descida às profundezas sempre parece preceder a subida. Outro teólogo sonhou que avistara uma espécie de castelo do Graal sobre uma montanha. Ele caminhava por uma estrada que parecia conduzir diretamente ao pé da montanha e à subida. Ao aproximar-se da montanha, porém, descobriu, para seu grande desaponto, que um abismo o separava da montanha, uma garganta profunda e escura onde corria, rumorejando, uma água do submundo. Havia um atalho íngreme que levava ao fundo e subia penosamente do outro lado. A perspectiva não era das melhores. O sonhador então acorda. Aqui também ele almeja alcançar alturas luminosas, mas depara primeiro com a necessidade de mergulhar numa profundeza escura que se revela como condição indispensável para uma ascensão maior. O homem prudente percebe o perigo nas profundezas e o evita, mas também desperdiça o bem que conquistaria numa façanha corajosa, embora imprudente. Ou seja, essa descida me parece ser a descida ao inconsciente. Antes da subida, né, às alturas luminosas, por assim dizer, antes de tornar os conteúdos conscientes, é preciso meio que mergulhar, né, no inconsciente primeiro. Bom, o testemunho do sonho encontra uma violenta resistência por parte da mente consciente, que só conhece o espírito como algo que se encontra no alto. O espírito parece sempre vir de cima, enquanto tudo o que é turvo e reprovável vem de baixo. Segundo esse modo de ver o espírito, significa máxima liberdade, um flutuar sobre os abismos,
uma evasão do cárcere do mundo cetônico. Por isso, um refúgio para todos os pusilânimes que não querem tornar-se algo diverso. Ou seja, essa parte de descer às profundezas no sonho, né, parece encontrar uma violenta resistência da parte consciente dos sonhadores. Por quê? Porque o homem só conhece o espírito, por assim dizer, aquele espírito volátil, né? Ou seja, o que já se libertou das profundezas do abismo, que é justamente, ele fala aqui que esse espírito, ele significa o que? A máxima liberdade, um flutuar sobre os abismos, uma evasão do cárcere do mundo cetônico. Só que essa parte aqui é a segunda parte. Existe a primeira, ou seja, primeiramente, o ser humano parece ter que enfrentar o abismo, ou seja, libertar o espírito dessas profundezas. E aí sim, encontrar essa segunda parte. E aí é por isso que a mente consciente, ela tem uma resistência, né, contra esses conteúdos inconscientes, porque ela só conhece a parte, por assim dizer, boa, né, do processo de individuação, do processo de conhecer-se a si mesmo. Bom, e aí continuando, o inconsciente também pode ser representado por uma floresta obscura. Não raro, né, por exemplo, os desenhos da Disney tem uma parte de uma floresta obscura, né? Por exemplo, no desenho da Branca de Neve, né, nos contos de fadas, existe essa parte desse em que a princesa, né, ela entra numa floresta escura, obscura, perigosa, enfim, temerosa, representando justamente esse lado obscuro, né, em que o ser humano ele tende a entrar até mesmo para poder passar por um processo, né, de amadurecimento. Então, outro desenho também, que seria o desenho da Valente, né? Ela entra na floresta e aí encontra a casa da bruxa, né? Ou seja, ela entra no seu mundo interior, no seu inconsciente, representa bastante isso. Bom, a gente vai ter uma aula, né, só falando sobre os contos de fadas, o que eles representam, né, na psique humana. Bom, e aí a gente chegou aqui ao final dessa primeira aula, e aí eu sempre vou trazer uma frase escolhida, né, de um dos livros que serviram como base, como fundamento para a aula. E aí eu escolhi essa aqui do livro O Eu e o Inconsciente. Ele diz o seguinte: o indivíduo é, por assim dizer, a superfície do espelho, na qual o mundo da consciência pode ver refletida sua imagem histórica inconsciente. Bom, pessoal, era isso. Então, nós finalizamos a primeira aula e aqui estão os livros, né, que foram para parte, né, dessa aula e para quem tiver interesse. Então, nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.